Você já ouviu falar de um sinal que Jesus disse para não ignorar, nem mesmo para pegar seu casaco? O que está prestes a ser revelado vai desafiar sua fé e mexer com sua alma. Uma contagem regressiva silenciosa começou e a maioria das pessoas está distraída. No final deste vídeo, você não verá o mundo da mesma forma. O que será revelado a seguir descobrirá o verdadeiro motivo pelo qual Jesus disse para não parar por nada, nem mesmo para pegar seu casaco. O que você está prestes a ver não é ficção. Está se desenrolando passo a passo, exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. Vamos voltar ao momento. Jesus estava sentado tranquilamente no Monte das Oliveiras. Seus olhos olhavam através do vale, diretamente para o coração de Jerusalém, diretamente para o templo. Seus discípulos fizeram a pergunta que todos queremos respondida: quando virá o fim? E Jesus não hesitou. Ele deu uma pista clara, urgente e aterrorizante. Os próximos versículos que você ouvirá desbloquearão uma contagem regressiva que o próprio Jesus iniciou. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, instalada no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele não disse para esperar. Ele não disse para orar. Ele disse para correr. Isso não era poesia, não era uma parábola. Era uma ordem de evacuação em nível militar vinda do céu. E a parte mais alarmante é que ele a vinculou a um momento específico no tempo e a um local específico. O que você está prestes a ouvir mostrará por que aquele momento que Jesus viu pode estar se repetindo agora mesmo. Mas o que Jesus viu naquele dia não era apenas para o tempo deles. Era um aviso para o nosso, o templo, o lugar santo, Jerusalém. Mas o que exatamente é a abominação da desolação? Porque o que Jesus viu naquele dia está prestes a surgir novamente à vista de todo o mundo. Jesus estaria apontando para um evento futuro que o mundo nunca veria chegar? Poderia ser que esse não fosse apenas um aviso para o passado, mas para algo que a igreja está prestes a enfrentar novamente? E se interpretarmos mal, estaremos prontos a tempo? Porque este único local, este único ato, pode ser a peça final que desencadeia a grande tribulação. E se você esperar muito para agir, pode não ter outra chance. Se ignorarmos este aviso, podemos não sobreviver ao que vem a seguir. Este é o momento que pode mudar sua eternidade. Mas para entender verdadeiramente quão perigoso é este momento, temos que voltar à primeira vez que aconteceu, o templo em Jerusalém. Então, o que é a abominação da desolação? Jesus não nos deixou adivinhando. Ele apontou diretamente para o profeta Daniel. Daniel 11:31 diz: profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. É quando alguém entra no lugar santo de Deus e faz algo tão perverso, tão demoníaco, que profana todo o santuário. Transforma o terreno sagrado em um palco para Satanás. O santo se torna profano, a adoração se transforma em blasfêmia. E a presença de Deus é substituída por algo sombrio. Isso não é apenas simbólico. Já aconteceu uma vez antes na história, e à medida que avançamos, você verá exatamente como está sendo preparado para acontecer novamente, bem debaixo do nariz do mundo. Mas a profecia diz que acontecerá novamente. E quando acontecer, separará os verdadeiros seguidores de Jesus daqueles que apenas estavam brincando de igreja. E em poucos momentos, revelaremos por que milhões de cristãos podem celebrar exatamente aquilo do qual Jesus disse para fugir. A questão é, reconheceremos quando isso acontecer? Porque na próxima vez que acontecer, não será em segredo.
abalará o mundo inteiro. Para entender a abominação da desolação, temos que voltar não ao Israel moderno, mas a uma época em que o segundo templo ainda estava de pé. De volta a um homem chamado Antíoco Epifânio. Ele não era apenas um rei, era um governante grego alimentado pelo ódio, não apenas por Israel, mas pelo Deus de Israel. Ele não trouxe paz, trouxe terror. E em 167 a.C., Antíoco fez algo que abalou o mundo antigo e deixou uma cicatriz na memória judaica para sempre. Ele marchou para Jerusalém com um exército. Mas ele não apenas conquistou a cidade. Ele entrou no templo, na própria casa de Deus, o lugar que deveria ser santo, sagrado, intocável. E ali, ele cometeu um dos atos mais sombrios de toda a história judaica. Ele se aproximou do altar, o local onde gerações haviam oferecido sacrifícios ao Deus do céu. E o profanou, não com oração, não com incenso, mas com um porco. Para nós, hoje, isso pode parecer estranho, mas para o povo judeu era impensável. Porcos eram impuros, proibidos, uma violação direta dos mandamentos de Deus na lei. Ao sacrificar um porco naquele altar, Antíoco não estava apenas sendo desrespeitoso. Ele estava declarando guerra ao próprio Deus. Sua mensagem era alta e clara. Seu Deus não significa nada para mim. Mas ele não parou por aí. Ele construiu um altar a Zeus, um deus grego, dentro do templo, o lugar mais sagrado da terra, transformado em um santuário para um falso deus. Imagine entrar em uma igreja e ver um ídolo em pé onde deveria estar a cruz. É assim que se sentia. Esse é o nível de profanação. E o que começou em um edifício está prestes a ecoar por toda a terra. E então, a perseguição começou. Foi proibido orar, honrar o sábado, obedecer à lei de Deus. Qualquer um que resistisse era executado. Mulheres foram assassinadas por circuncidar seus filhos. Rolos das escrituras foram arrastados para as ruas e queimados. A fé foi posta fora da lei. Não foi apenas uma invasão militar, foi uma tomada espiritual. E por um tempo funcionou. O altar ficou silencioso. O templo foi profanado. O povo foi esmagado. Mas à medida que a escuridão se aprofundava, um padrão profético começou a emergir, um que o próprio Jesus mais tarde confirmaria. Mas esse não foi o fim da história, porque o que Antíoco fez foi apenas a primeira sombra. O que vem a seguir será muito mais aterrorizante. Foi apenas o ensaio geral, o ato real ainda está por vir. Jerusalém silenciou, o povo foi esmagado, o templo profanado. A adoração a Deus parou completamente e a terra ficou desolada. É por isso que a Bíblia usa duas palavras, abominação, porque o que aconteceu foi nojento aos olhos de Deus, desolação, porque deixou para trás nada além de ruínas, vazio e desesperança. Foi tão sombrio, tão devastador. Muitos acreditavam que era o fim do mundo, mas não era o fim, era apenas uma sombra, um aviso, uma prévia de algo ainda pior. Porque mais de 200 anos depois, Jesus estava no Monte das Oliveiras, olhava através do vale para aquela mesma cidade e dizia algo arrepiante: acontecerá novamente. E agora que você entendeu o que aconteceu no passado e o aviso claro deixado por Jesus, a grande pergunta é: e se isso já estiver acontecendo debaixo dos nossos olhos? Na próxima parte, você vai descobrir como as profecias estão se cumprindo hoje e qual será o evento que mudará a história da humanidade para sempre. Prepare-se, vai ser impactante. Inscreva-se para não perder a segunda parte dessa jornada.